Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai começar a falar da dona Edna. Doutor, quer que põe no vídeo agora? Quer que põe a hora que o senhor mandar? Pra gente mandar. Pode botar um pouco mais para frente, porque eu vou Tá. falar vai chegar na parte do slide da região. Então tá bom. Ó, pessoal, daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo do local da descoberta do corpo da dona Edna, tá? Tá. Então vamos lá, vamos falar agora da dona Edna, pessoal. Vamos lá, o doutor vai passar pra gente, recordando aqui do ponto de vista jurídico ali. Ô, doutora, posso fazer só uma perguntinha ao doutor que eu vi aqui da Ives? O pessoal tá brigando comigo, mas você não fala porque não quer. Você tá aí. A Ives perguntou assim: esses ferimentos foram feitos por alguém com conhecimento médico? O que é que você acha, doutor? Pô, você trouxe um ponto excelente, tá? Você trouxe um ponto excelente. Tô de olho aqui. Você trouxe um ponto excelente porque eu acho que até pessoas assim que não são da área conseguem compreender a dimensão dessa situação, tá? Por quê? Gente, olha as lesões dela. Ela teve mais ou menos assim 3 lesões. Bom, eu tô falando assim, as lesões fatais, né? Ela teve outras lesões, mas lesões fatais como as da faca, por exemplo. Mari trouxe um tema tão sensível, mas de grande importância. Me diz vocês, uma pessoa que não tem uma expertise, tá? Isso aqui é uma análise agora, vamos dizer, comportamental, vamos dizer assim, né? Do suspeito. As facadas foram desferidas em regiões assim... Muito precisas, gente. Exatamente, muito precisa. Região do pescoço, para vocês, que nem eu falei para vocês, que são uma região sensível e basicamente quase fatal, tá? Na região do pescoço. Aqui, embaixo da orelha, mais ou menos, que é, querendo ou não, a região da face. A região da face é uma região também, o rosto, cabeça, uma região que tem extrema importância, vasos extremos, assim, importantes, que nossa, não posso nem falar de dimensão, né? Às vezes uma única lesão ali pode já trazer a óbito. Qualquer um, é o que eu falo, qualquer um dos 3 não precisaria dos outros 2. Exatamente. Segundo o laudo dela, ela já foi desvivida no primeiro, só para vocês terem noção. Tá? Porque todos, né? Isso é muito importante, pessoal. No primeiro golpe, né? Que eu digo. No primeiro golpe, ela teve outros golpes, né? 1, 2, 3, por exemplo. Na verdade, ela sofreu várias lesões que não constam, né, doutor? Exatamente. É o que eu estava falando com a Mari. Lesões, eu digo, fatais, eu estou me referindo às facadas, mas ela teve sim outras lesões, tá? Que eu observei, que eu analisei aqui lá durante as fotos, por exemplo, que, nossa, cara, agora me diz vocês, né? Eu acho que qualquer pessoa, independente da formação, você acha que uma pessoa que não tem expertise, capacidade técnica para fazer o que ele fez, no nível de precisão das lesões, faria isso? É um conhecedor, né, doutor? É um conhecedor. Eu digo uma pessoa inexperiente, por exemplo. Me diz, uma pessoa inexperiente. Ó, a primeira lesão abaixo da orelha, eu vou ser sucinto assim, na hora de me referir às lesões. É que eu não quero muito que a gente saia da live, doutor, que a gente já está com quase 2 horas de live. Vamos para a dona Edna, porque o doutor volta para falar com a gente, porque senão o pessoal a gente não vai chegar no intuito da live de hoje, que é focar na questão da linha do tempo pelos insetos. Só respondendo a hora. Então, nós já estamos com mais de 1h40 de live. Só respondendo a Mari. Sim, a pessoa tem que ter uma expertise. Ponto. A pessoa tem que ter uma expertise. Tá? Vamos lá, voltando aqui. Então, Dona Edna, tá? Quem era a Dona Edna? Da Dona Edna. Quem era a Dona Edna? Todo mundo soube, né? Que basicamente eu comentei com a doutora Mari esses dias, que basicamente a Dona Edna ela não estava sendo procurada, vamos dizer, não estavam buscando ela. Ela foi encontrada decorrente da busca pela vitória. Né? Encontraram um cadáver na região de mata lateral. Exatamente. A idade dela, uma senhora de 59 anos, mora em Cajamar. Aparentemente, eu comentando com a Mari, o sumiço dela, segundo o laudo, o inquérito dela, tá? É uma informação meio que tá ali, que muita gente não sabe, porque o que a gente ouve muito bem pela mídia, né? Mas agora ali tem, ó,
aparentemente entre os dias 26 e 27, que foi mais ou menos o dia que foi relatado pro filho dela. Não vou citar nenhum nome aqui, tá, gente? Claro, não, porque nem é esse o foco, doutor. Vamos... Exatamente. Que foi relatado pelo filho dela na delegacia. Tá, e o local do encontro e a data do encontro, tá? Ela foi encontrada dia 1º de março. Olha só, para vocês verem, bem próximo à data que foi encontrada a Vitória. Vitória foi encontrada dia 3. Ali a Vitória é dia 5, né? Próximo à região de mata, uma cachoeira, né? Que a gente encontra. Já a doutora Raquel vai mostrar para vocês um vídeo excelente também. E trazendo agora sobre a necrópsia dela. Tá, a necrópsia dela, segundo o laudo dela, todas as informações aqui, não foi nada de achismo meu, foram retirados do laudo dela, foi dia 2, tá? Então ela foi encontrada ali mais ou menos dia 1, primeiro, não foi isso, doutor? Dia 1º. Isso, dia 1º. E necropsiada no dia seguinte, no dia 2, às 9 horas da manhã. Até horário tem no inquérito dela. As condições, né, que eu digo, né? Fiz um resumo aqui, um apanhado geral de vocês. Condição: cadáver despido em estado avançado de decomposição, tá? Qual é essa fase de decomposição? Colicoativo. É a terceira fase no terceiro estágio. No terceiro estágio da putrefação, já. Ou seja, é um estágio bem avançado, né? Perfeito. Tá? Só para vocês entenderem, o quarto estágio ali, mais ou menos, é a esqueletização. A esqueletização quando não tem tecido nenhum no corpo, só esqueleto. Então, tá assim, próximo, vamos dizer ali, né? Mas não referente a isso. Os achados, né? No caso da dona Edna, foi achado larva também, tá? Só que diferente ali, eu vou falar mais pra frente para não dar spoiler, mas foi encontrado um número, foi utilizado diferente essa palavra. Da Vitória, a situação era diferente. Não vou dar spoiler, mas a presença numerosa, essa frase foi utilizada no inquérito dela. Então significa que tinha, assim, uma quantidade considerável. Posição de lutador, quando ele fala isso, posição de lutador na necrópsia, é basicamente quando é o estado gasoso, mais ou menos assim, do cadáver, que ele chama de lutador de sumô, que os braços ficam para o alto e as pernas estendidas. Então, é costume. Aí eles chamam, na literatura, eles chamam de lutador, posição de lutador, olha lá, membros em flexão. Aí eu botei algumas características aqui só para vocês entenderem o nível, né? Protusão ocular, que é a saída dos olhos, destacamento da derme. Esse daí é só para... não precisa entrar tão tecnicamente por causa da... Aí aqui, agora uma coisa que traz aqui, né? A gente o que aconteceu com a dona Edna, o que aconteceu... Bom, segundo o laudo médico legal dela, não fala tantas coisas assim pra gente, tá? O que eu percebi aqui, ausência de lesões externas de interesse médico legal. Quando ele fala isso, ele está falando que provavelmente aquilo não foi um crime. Ou não foi um acidente, tá? Porque acidente também é um tipo de morte que vai para o IML, então é considerado... Tá? Enfim, não teve lesões. Ou seja, teve lesão, e aí? O que aconteceu? Né? A região, eu destaquei uma observação aqui, que a região dela da face estava bem preservada, tá? Diferente que você já começa a ver no caso anterior que eu estava vendo. Isso. Achados internos aqui, que a gente fala durante a necrópsia, as vísceras são os órgãos... Ela não indica ter passado por traumas, ou exatamente. Ações agressivas, ou exatamente. De machucado. Eu não vou entrar muito, me aprofundar muito aqui nisso aqui, porque isso aqui é tema de necropsista, entendeu? Eu vou só embaralhar a cabeça de vocês, mas para vocês entenderem melhor, esses órgãos aqui significa que ele está botando característica aqui, ó, por exemplo, vísceras maciças com amolecimento, coração amolecido. Isso aqui ele está querendo me trazer que isso não é fruto de uma lesão, mas aquilo ali é fruto da decomposição natural do corpo, entende? Então essas coração amolecido, órgão amolecido, se desfazendo, é fruto da decomposição da dona Edna. Então aquilo ali é comum, aquilo ali não foi de origem criminosa, por exemplo, tá? Se quiser, aí aparece ali, ó, uma palavra que eles utilizaram no laudo, e eles mesmos utilizam, para vocês terem noção. Cérebro com perda de estrutura e derretimento, tá? Isso é uma característica específica da terceira fase, que é o derretimento tanto das vísceras, da pele, fica um tecido pastoso, sabe? Com relação ao que você falou da posição da dona Edna, né? Lutador, é isso? O termo que você usou? Exatamente. Pronto. Assim. Aí ela perguntou se pode ter sido envenenamento ou asfixie com um travesseiro.
O que é que você acha? Gente, quando a gente tem essas abordagens, vamos falar assim, de morte por asfixia, o corpo fala. Parece que não, mas o corpo fala. Mostra pra gente alguns fenômenos cadavéricos também. É porque a gente, quando fala de necrópsia visualmente, a gente olha de forma externa. Mas e a visualização interna dos órgãos? Alguns órgãos se comportam de formas diferentes durante, sei lá, morte por asfixia. Os pulmões já começam a aparecer algumas petequias, que a gente fala que são meio que manchas, pintas roxas, que pode sugerir isso, entende? O pulmão dela não apresentou, aparentemente, né, como eu falo sempre para a Mari, a gente fica limitado ao documento. Segundo o documento, não consta que ela teve essas manchas nos pulmões. Então, isso assim não remete pra gente uma morte por asfixia, alguns outros fenômenos, né? E quase que eu falava o nome real do Dr. Alex, porque, gente, o pessoal está perguntando, ele não quer ser identificado, tá? Então o nome Alexandre também não é o nome real dele, e por isso ele está sem câmera também. Nickname, né, pessoal? Um codinome aqui. Pela preservação, gente, para que não sofra represália, os senhores sabem como é, mas os senhores podem sentir o nível e a profundidade do conhecimento do Dr. Alex que está vindo oferecer aqui hoje para a gente. Não, ele abre a boca, já dá para perceber. O raio de Cajamar caiu na nossa live, pessoal. Foi tirando sarro, o doutor falando que é o raio. Foi o raio. Nós conseguimos, estamos no ar. Voltamos aqui. Vamos continuar aqui. A gente estava na necropsia, no exame, né, doutor? Eu acho que era nesse slide que a gente estava. Pode a gente retomar aí, fiquem à vontade. Eu estava respondendo a galera ali no chat quanto isso. Volta um pouquinho, doutora, o slide. Vamos voltar. Desculpa, estamos aqui. Aí aqui eu estava comentando com vocês o seguinte, né, gente? Isso aqui não é assim de grande importância para vocês, mas é só para alertar vocês que, referente à necrópsia, a gente não olha só a parte externa, mas sim a interna. Por isso que eu botei achados externos e achados internos. Porque, às vezes, o externo ali, a ausência de lesões externas de interesse médico legal, mas a interna talvez possa falar alguma coisa pra gente, né? Como eu falei para vocês, o cadáver fala, né? Muita gente perguntando aqui, se eu não me engano, afogamento, asfixia, né? Gente, internamente, isso remete pra gente algumas características, né? Por exemplo, que nem citaram no chat ali, afogamento, né? O pulmão, ele fica... O que é afogamento? É a aspiração da água ali, do líquido, para o pulmão, né? Entende? Para dentro do pulmão. Então, quando você vai necropsiar um cadáver, você abre as estruturas como um pulmão, por exemplo, você vai identificar ali a presença de líquidos ali dentro que não deveriam estar ali, né? Aí você fala, opa, essa pessoa aqui aspirou a água, tá? Essa pessoa aqui teve morte. A gente chama de principalmente afogamento, um fenômeno que depois vocês podem pesquisar no chat aí, depois elas podem botar no chat, que a gente chama de pink tat, mais ou menos essa é a expressão, que nada mais é que em inglês dentes rosas, porque o cadáver em si, quando você levanta o beiço ou a gengiva, o lábio aqui, você levanta, você consegue ver eu podia ter trago a foto, mas eu fiquei com medo das fotos. São sensíveis. São sensíveis, gente. A aula de necrópsia ou coisas desse tipo são conteúdos sensíveis. Porque é um cadáver, gente morta, etc. Mas esse pink tat, ele mostra pra gente que o cadáver ele sofreu provavelmente um afogamento. Já é um subjetivo, entende? Então, no cadáver dela, aparentemente, ali, segundo o documento dela, se ausenta de alguns elementos, tipo assim, que de fato pra gente não traz, tipo assim, que aconteceu algo pra ela, né? É o que eu falei com o doutor, vou falar de novo com a Mari ali. A gente fica limitado aos documentos ali, né? Que a gente tá estudando. Se ali não tá na nossa cabeça, não foi. Tem que ficar no limite do que existe no processo. Exatamente, eu não posso inventar para vocês, né? Eu não posso enxergar o que eu quero. Eu não posso enxergar o que eu quero, mas sim o que tá ali, entende? Isso, um exemplo excelente disso é a questão da gravidez, gente. Tem rumores? Tem, mas a nossa referência é o laudo de necrópsia. Se o laudo diz que ela não estava grávida, a gente não pode vir aqui, gente, eu acho que ela estava, sem ter provas, estão entendendo? Nossa referência é o laudo. Eu posso falar rapidamente aqui, porque como eu falei, vou responder só a dúvida ali da pessoa no chat, que uma falou sobre afogamento. E o seguinte, o cadáver dela não apresentava sinais cadavéricos
que diziam pra gente que ela ocorreu um afogamento ali, tá? Não teve, foi ausente desses sinais, assim como conversando, surgiram rumores dessa questão da asfixia por um travesseiro, que foi a pergunta até de uma pessoa ali no chat. Então, essa asfixia, assim como o afogamento, ela traz outros sinais. Por isso que a gente fala, dependendo do tipo de morte, o cadáver fala se foi isso ou se não foi. E isso é importante, gente, porque a gente elimina certas situações. Porque o cara pode muito bem ir ali tentar montar uma cena, mas se aquela cena se o cadáver estiver falando e não estiver sendo condizente, ficar dinâmica, aquilo ali tem alguma coisa errada, né? Sim, tem sim. Coisa. E só para palfiar aqui a questão da asfixia por travesseiro, a asfixia por travesseiro nada mais é do que quando você corta o trato respiratório, você evita que a pessoa respire, acontece uma cianose ali. A cianose, ela é um acúmulo de gás carbônico dentro da gente, que não deveria estar no sangue. É o que vocês já viram, todo mundo já viu isso na biologia aí. Aqui a gente respira oxigênio e expira gás carbônico, né? Inspira oxigênio. Então, quando você como é que fala? Você obstrui essa via respiratória, você acaba fazendo um acúmulo de CO2 dentro do corpo. Para terminar, consequentemente, o corpo fica com uma coloração azulada, com um acúmulo de CO2. Teria outros indicativos, o corpo Exatamente. teria indicativos. Se fosse uma asfixia, ele ia falar outras coisas. Ou um infarto ou um envenenamento, o corpo traria alguns indicativos, não é, doutor? Com certeza traria. Assim como no caso da Vitória ali, a gente vai ver mais para frente agora, se a senhora quiser passar, já pode passar, só para a gente ir o próximo slide, vocês vão observar que aqui a gente chama de exame complementar. Por que o exame complementar? Porque esse exame ele não é feito durante a necrópsia, tá? Esse exame ele não é feito durante a necrópsia ali. Ele é retirado, pode ser até que retire o sangue dele ali, da pessoa ali, para levar para ser analisado num laboratório posteriormente, porque exige equipamentos para fazer essa análise, tá? Certo. Então, esse exame complementar, eles chamam é um exame que complementa a necrópsia, né? O exame toxicológico. Aí aqui o exame toxicológico, aqui é igual o da Vitória que vocês viram anteriormente ali, ó, substância, tipo de amostra e resultado. Igualzinho, é o mesmo padrão. Tipo de amostra, sangue, significa que a pesquisa desses achados foram feitos no sangue dela. E aí você vê agora, aqui não foi, não detectado para nada. Farmaco, drogas de abuso, nada. Não foi encontrado nada. Todos negativos, o que não indicaria, por exemplo, um envenenamento, no caso. Exatamente, descartaria a possibilidade de um envenenamento. Isso aqui, gente, não foi a gente que fez. Isso aqui a gente retirou do laudo, tá? Maravilha. Do laudo da pessoa, que não é achismo da gente. Isso aqui foi retirado do laudo. Então, bom, o resultado tá aqui para vocês. Para quem tem tanta dúvida, envenenamento, isso. Aqui, ó, tá aqui para vocês. Então, isso aqui é a prova. Essa prova aqui para vocês. A gente elimina, vai por eliminação. Sim, o exame, se a gente se basear só por toxicologia e envenenamento, aqui a gente descartaria uma possibilidade disso. Se houvesse um envenenamento, a gente encontraria a presença de substâncias no sangue dela, tá? Perfeito. Essa é uma possibilidade. Se a senhora quiser passar, pode passar já. Então vamos lá. Agora aí que vem a situação. Eu botei comparabilidade aqui, tá? Botei Vitória, Dona Edna, fiz um resumo rápido, assim, só para vocês entenderem a situação. Vitória e Dona Edna, tá? Vitória morta de 5 a 7 dias, Dona Edna de 2 a 3 dias, tá? Questão da fauna cadavérica, assim como eu falei na Vitória, falei um pouco na Dona Edna, mas não foi uma situação tão aplicada quanto no caso da Vitória. Exposição fauna cadavérica da Vitória, que a gente comentou, de 1 a 2 dias, larvas no primeiro estar. No caso da Dona Edna, larvas em todo o corpo. Sabe por que está entre parênteses? Está entre parênteses, não, está entre aspas, porque essa frase eu retirei do laudo do IML dela. Essa foi Perfeito. A frase utilizada no laudo da Dona Edna. Inúmeras larvas em todo o corpo, e vocês vão entender que eu já vou explicar isso aí. Eu vou só continuar ali para a gente... Fase de putrefação entre Vitória e Dona Edna. Vamos comparar aqui. Transição entre segunda e terceira fase, que foi o achado da Vitória lá, foi no cadáver dela, estava dessa forma. E no caso da Dona Edna, colicoativo mais acelerado. Olha isso, gente. Percebe isso. E aí a gente, por si só aqui, olhando
debatendo esses documentos, a gente vai responder a pergunta, junto a gente vai responder a pergunta da doutora lá atrás, quanto à questão do ambiente, tá? Local de encontro, região de mata, Vitória, região de mata próximo à estrada principal, que foi ali onde todo mundo viu, saiu nas notícias, todo mundo viu as regiões, com certeza vocês que acompanham o caso devem ter visto, ali onde ela foi encontrada. Agora, Dona Edna, região de cachoeira barra mata, porque ali era uma cachoeira numa região de mata, dentro de uma poça d'água. Sim. Tá? E isso, para vocês, gravem, faz total diferencial aqui nessas situações. Agora, de vocês, me explica uma situação. Por que a Vitória, entre de 5 a 7 dias, ela estava saindo da segunda fase e indo para a terceira, enquanto a Dona Edna, em 2 ou 3 dias, já estava na terceira fase total. Já estava assim, ela não estava passando de fase, ela estava total. Me explica vocês aí, o porquê que poderia ter motivado isso. A motivação disso, gente, nada mais é do que o próprio ambiente. Tá? O próprio ambiente pode trazer isso. O próprio ambiente pode falar isso pra gente. Dona Edna foi encontrada dentro de uma poça de água. O cadáver, quando ele está submerso, vamos dizer assim, a uma poça de água, ele sofre alterações além da putrefação comum, que é a do corpo. A gente chama de maceração. Maceração é quando o corpo está na água ali, ele começa a sofrer processos destrutivos por conta do ambiente que ele está, a água. Então, olha isso. Olha o nível e a rapidez na qual a Dona Edna estava avançado. 2 a 3 dias ela já estava na terceira fase. Por causa do local, né? O local, muda tudo. Mas, no caso da Vitória, a Vitória sofreu putrefação normal porque ela estava numa região de mata comum ali, ela estava no solo ali. A Dona Edna estava no meio líquido, ela estava numa poça de água, parcialmente no meio líquido. Então ela tanto sofre decomposição, porque, gente, decomposição, a não ser que vai ser uma exceção que eu vou falar depois, a decomposição é uma coisa que você não pode parar, você retarda, é diferente, você não consegue parar a decomposição a não ser que você congele alguma coisa, que é igual eu estava explicando sobre o congelador de vocês, né? Você bota uma carne ali, você congela, você pode ver que você tira ela depois de, sei lá, um mês e tanto, a carne tá... Ela não pode ser que ela não esteja com o mesmo aspecto, né? Ela preserva, a temperatura preserva. Preservação. Ela pode ser que ela não esteja com o mesmo o quê? Gosto. Pode ver que talvez ela não esteja com o mesmo odor. Então, sim, alguns aspectos mudam, mas aquilo ali é um fenômeno que conserva o cadáver. Certo, elas estavam... Tá, perfeito. Pode ir para o próximo? Aí seria já a conclusão. Já é o final. Então, a gente vai colocar o vídeo aqui da Dona Edna, porque também já são mais de 2 horas de live, para a gente não tomar mais ainda o tempo do doutor. Deixa eu achar aqui agora o vídeo. E como desligou tudo... Doutora, pessoal, deixa eu só responder uma pergunta rápida que faz sentido ali no chat. A pessoa perguntou, enfim, toda essa circunstância que a gente trouxe, ela morreu de quê? Então, gente, segundo o laudo dela, eu coloquei ali, mas a gente passou batido. Segundo o laudo dela, acho que foi a Ives que perguntou, tá como causa da morte indeterminada. Quando a pessoa coloca isso, ela está falando para você que ela não conseguiu, através de uma necrópsia, por exemplo, trazer para você do que de fato ela morreu, por exemplo. Assim, qual foi especificamente a causa da morte? Por exemplo, um infarto, que nem as pessoas estão cogitando aqui, né? Pode ser? Pode, mas o corpo dela estava num estado de decomposição onde as vísceras dela, como coração, estavam macerados, como eu posso falar para vocês? Tipo assim, estavam num estado pastoso. Então, a gente não consegue avaliar o coração para saber se houve um infarto. Exatamente. Pode sim? Eu digo para vocês. Pode, mas... Por isso fica como indeterminada. Fica como indeterminada. Assim como a gente, e a pessoa que está fazendo a necrópsia, ela tem que ser imparcial na análise dela. Ela pode, na cabecinha dela, falar, pô, isso pode ter sido um infarto, mas ela não pode bater cientificamente o martelo, porque ela não conseguiu provar que aquilo ali foi um infarto. Então, não cabe a ela chegar no laudo e escrever o que ela acha, e sim o que ela vê. Tá compreendendo? Essa é a resposta para vocês. A causa da morte em específico, não, referente a infarto, já respondendo outras perguntas, a gente não tem a causa em específico, porque na necrópsia é sujeito a isso, gente. Tá? Não tem como a gente botar
uma coisa que a gente não vê. Agora a doutora vai mostrar para vocês um vídeo do local que a dona Edna foi encontrado, tá? E para vocês refletirem que o ambiente ele pode mudar toda a circunstância, tá? Então, pessoal, esse é um vídeo exclusivo que o nosso canal conseguiu. Essas são imagens do exato local de onde o corpo de dona Edna foi localizado. Aqui era o local onde as coisas estavam de dona Edna, o caminho que foi feito pelos policiais para chegarem. Ou seja, o corpo não dava para ser localizado da rua, de longe. Olha, gente, só um adendo. Essa região é exatamente essa que ela tá dando zoom, é a poça onde ela foi encontrada, tá? Onde ela foi localizada. A cachoeira, então, pessoal, vocês viram, fica mais embaixo, olha. Não é que ela estava dentro da cachoeira. Aqui era a cachoeira, aqui é a cachoeira. E a última imagem é onde o corpo foi localizado, tá, pessoal? Então é isso que eu quero que os senhores compreendam. Não havia uma quantidade muito fluida de água. A gente tem as imagens, é claro que a gente não vai colocar, mas foi precisamente neste local onde ela foi encontrada. Exatamente, Natália. Ela não estava na cachoeira, ela estava neste local aqui, olha. Esse é o exato local. Ali me parece no vídeo que tá um pouco seco, né? Parece que a água reduziu. Mas tem que lembrar da época, né, doutor? Exatamente. Exatamente tá vendo, pessoal? Aqui é o local onde ela foi localizada. Mas o que então, ela não estava ali embaixo. Ó, o que acontece ponto. Aí, gente? Quando chove muito, essa água se acumula em algumas áreas e forma essas poças. E aí a dona Edna, ela estava numa poça dessa, perto da cachoeira, tá? Aí eu falo para vocês, né? Ali tinha um pouco mais de água, como a doutora falou. Aqui no vídeo, provavelmente o vídeo foi gravado muito depois da situação. Então a água estava escassa ali. Mas nos inquéritos, ali tem uma poça de água. Então o corpo dela estava meio que submerso parcialmente naquela poça. Isso influencia. Isso aí que a doutora está trazendo para vocês, tá mostrando, isso é de grande importância, porque isso explica, por exemplo, a comparação entre decomposição entre um corpo, sei lá, da Vitória e dela. Por que a dona Edna estava mais acelerada? Porque ela estava dentro de uma poça de água, próxima à cachoeira, que tem um nível de umidade lá em cima. Isso favorece. E os insetos também são atraídos para regiões de água, não é mesmo? Exatamente. Ali, provavelmente, o corpo dela ali, gente, vai... Que nem eu falei para vocês, o estado que a dona Edna foi encontrada, o terceiro estado, colicoativo, é onde os tecidos se liquefazem, derrete, literalmente derrete. Você encosta assim, derrete, o cadáver derrete. E os tecidos vão amolecendo, vão derretendo. Então, esse período, a fase do cadáver, é um período com característica fétida, assim, fedorenta, num nível que faz com que nem a doutora falou, chame a presença de insetos. A mosca, por exemplo, ela é uma das primeiras a chegar no cadáver por conta do odor. Ali, e na região de mata, né? Região de mata que está ali, o que está ali, para eles gente, a natureza que está ali, o corpo é considerado uma matéria morta, orgânica morta. Então ela tá ali, orgânica. Como se fosse, por exemplo, que nem vocês fazem, cada um de vocês aí na casinha de vocês, jogam adubo para melhorar o desenvolvimento das plantas, como casca de banana, casca de ovo, são matérias orgânicas mortas que vão favorecer, enriquecer o solo. Entendeu? Ali tem dessas coisas. Então, respondendo a pergunta da doutora, aqui na live dela, para vocês que vocês têm que se alertarem, é isso, tanto no caso da Vitória quanto no caso da dona Edna, é que o lugar faz total diferença onde o cadáver foi encontrado. Isso é fato, tá? Ali, dona Edna está do lado de uma cachoeira onde a umidade favorece o crescimento de micro-organismos, tá? Com isso, a decomposição dela vai ser mais acelerada. Isso justifica por que ela tá, em 3 dias, ela já estava no terceiro estado. E a Vitória estava lá, por exemplo, saindo da segunda fase e iniciando a terceira. Tá? Maravilha. Mari, quer acrescentar alguma coisa para a gente já poder liberar o doutor? São mais de 2h10 de live. Eu sei que o pessoal está cansado e hoje ainda amanhã é dia de trabalhar, a gente vai ter mais de manhã. Não, nada a acrescentar, por isso que eu estou caladinha, porque, gente, o doutor está dando um show, né? O pessoal aqui só elogios no chat.
A gente já falou para ele que ele está com participação semanal aqui nos nossos canais. Se ele tiver disponibilidade, né? Se ele puder, né? A gente quer toda semana. Então, aqui uma pessoa fez uma pergunta tão interessante aqui no chat sobre a distância, né? Era uma distância, pelo que eu estudei o trajeto que ela fez, tá? Da casa dela, doutora, me desculpa até estar respondendo essa questão, mudou de assunto, só estou respondendo eu estudei exatamente o trajeto que ela fez da casa dela até essa cachoeira. Eu fiz passo por passo, a Mari presenciou isso, eu fiz passo por passo. É uma região, assim, que lamaçal, sabe? Lama, água, presença de lama e água, e uma distância considerável, tipo assim, 5 km, 3 km, sei lá, e ela andou aquilo ali. Se ela andou, eu não sei. Só sei que ela chegou ali. Para ela chegar ali, ela teve que ou andar ou de alguma forma chegar lá. E é isso. O fato é que, para nós, do ponto de vista processual, a história se começa com ela no local. Exatamente. Outras investigações deveriam ter sido feitas para trazer essas informações. Não é isso? Mas, pessoal, doutor, eu quero te agradecer profundamente pelo seu tempo, por tanto conhecimento. Já está convidado a voltar ao nosso canal, sempre que possível, para a gente trazer mais. Eu sei que tem muita dúvida, eu sei que tem muita informação sobre os laudos, sobre as feridas. Hoje a gente tentou focar mais como a importância dos pequenos insetos, né, trazem para a gente essa ordem cronológica dos fatos. Não é isso, Mari? Isso, exatamente. E tanto que foi difícil a gente conseguir. Gente, faz bem um mês que a gente está tentando marcar essa live, né, doutora? Não é complicado. Conciliar o doutor ele é muito ocupado, pessoal. gente. É por isso que a gente pede um pouco de compreensão, aí que nem aconteceu mais cedo, sobre os horários, gente. Porque, assim, as meninas trabalham o tempo todo. Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando, às vezes tenta conciliar um horário, um melhor horário, para a gente poder fazer a live da melhor forma para vocês. Aqui, pelo que eu acompanho elas e o tempo que eu acompanho elas não trazem qualquer coisa. Elas gostam de se preparar, trazer conteúdo, trazer coisas para vocês. Não é jogar informação e deixar vocês aí largados, entendeu? Não, mas e o horário que o público possa estar recebendo essa informação ao vivo também, que o pessoal possa interagir. Hoje foi uma verdadeira aula. Eu não tenho nem como agradecer vocês dois. Mari, se você quiser falar, tem a palavra. É só agradecer ao doutor também, quase que eu falo o nome dele agora. Para mim tá difícil. Tá difícil. E para mim. Ia ser ótimo, a gente 2h20 de live cortar, falar, não, pera, não fala. Agradecer ao doutor por essa aula maravilhosa, só elogios no chat, não sei se ele conseguiu ver. E a gente aguarda... A gente aguarda que semana que vem, se você tiver disponibilidade, a gente dá continuidade a esse tema, né, doutora? Com certeza, eu estou disponível para vocês, eu sempre falo, eu nunca neguei ajuda para elas, nunca vou negar, porque isso aí, gente, não é a pessoa quer fama ou quer visibilidade, não, gente, isso aí é uma pessoa real, é um caso real, a gente não está falando de conteúdozinhos, não, isso é uma vida, uma pessoa real, são coisas. Já que a senhora botou nos slides, deixa eu só falar essa frase aí, para finalizar isso aqui. Porque esse material ainda é riquíssimo que o doutor trouxe a todos nós. Essa frase que eu deixei para vocês, eu digo para vocês, todo mundo aí, vocês vão refletir, depois pesquisa sobre esse Lockhart. Lockhart foi um filósofo, tudo, né? Antigamente o cara era filósofo, médico legista, era tudo. Enfim, é um cara que estudava criminalística, e ele tem uma frase, resumidamente, que está aí: todo contato deixa uma marca. O que significa isso para a gente na perícia? Que todo lugar que você vai ou chega, se você vai, sei lá, um quarto, algum lugar, uma casa, você encosta, você deixa um material seu e traz algo da cena com você. Então isso é de grande importância, porque se você pega um caso da Vitória, que nem estava vendo, viu que aconteceu situações dinâmicas ali, praticamente impossível um crime. Não existe crime perfeito, gente. A pessoa que pisa na casa tem que ter um rastro dela lá, alguma coisa assim. Nem que seja uma célula de sangue, nem que seja um cabelo, uma digital, algo. Ela deixa na cena. Exatamente. Algo ela deixa na cena e algo ela leva consigo. Então, pode não aparecer agora no caso dela e demandar tempo, mas em algum momento isso vai aparecer.
Entendeu? Demanda tempo, é um processo, vocês têm que esperar. Mas essa frase aqui é legal. Experimenta chegar num lugar sem deixar o rastro de vocês. Isso para qualquer coisa que vocês fazem. E essa é a frase. Né? Perfeito, perfeito.